Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é o grande dia do Senhor. Hoje eu vou mostrar para você o grande dia do Senhor, pois muita gente conhece o grande dia do Senhor, que era reverenciado e guardado na lei de Moisés e que hoje é guardado pelas igrejas evangélicas adventistas e que na verdade é o sábado. Mas o grande dia do Senhor que me refiro não é esse. Vamos ler a Bíblia para entender melhor. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal para receber os próximos vídeos que estarei apresentando toda terça e sexta-feira neste canal. Continuando. No livro de Ezequiel, Deus manda uma profecia contra a grande Babilônia por causa dos seus pecados. Vamos ler e entender melhor em Ezequiel 13:1, que diz: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, versículo 2: Filho do homem, profetiza contra os filhos de Israel e dize a esses videntes que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz Deus: Ai dos videntes insensatos que seguem o seu próprio coração. Versículo 4. Os teus profetas, ó Israel, têm sido como raposas nos desertos. Versículo 5. Não subsistes às brechas, nem fizeste uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Veja bem, meu amigo, Deus fala do seu grande dia, um dia de pelejas, um dia de guerras e tribulações e juízos que viria num futuro próximo contra Israel. A cerca que Deus se refere neste versículo é o arrependimento, a santificação e o clamor, para que eles se fortaleçam contra o mal que virá contra eles. Isso você verá mais na frente nos versículos de Joel que apresentarei. Acontece que hoje é que o sistema religioso prega em suas denominações que o grande dia do Senhor ainda está para acontecer e que será num futuro próximo. Porém, vou mostrar para você que já aconteceu, mas vamos conhecer um pouco mais sobre esse dia tão importante para Deus, lendo em Isaías 13:9, que diz: Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Versículo 10. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Perceba que o motivo pelo qual Deus profetiza sobre o seu grande dia é bem óbvio. É por causa do pecado do homem que tinha passado dos limites entre o seu povo em Israel. No livro de Joel, Deus manda o profeta Joel avisar que o seu dia está chegando. Veja, Joel 2, versículo 1, que diz: Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no seu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Deus mandava o profeta Joel falar aos judeus para se arrependerem dos seus pecados, pois o dia do Senhor seria terrível. Mas ninguém deu ouvido à palavra de Deus. Confira o que diz o profeta Joel no capítulo 1, versículo 14. Ele diz: Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja que o profeta Joel fala para santificar um jejum e reunir os anciãos e moradores na casa do Senhor. Então, se você tem a mente iluminada, logo você vê que o jejum
é um preceito da lei de Moisés, e que o templo que Joel se refere era o templo físico, construído por Salomão, que ainda estava de pé. Sendo assim, as profecias de Ezequiel, de Isaías e Joel não foram escritas para o tempo de hoje nem para o futuro. Tudo aconteceu nos anos 70 DC, quando o Marechal Tito invadiu e devastou Jerusalém. Veja o que diz em Joel 2, versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, meu amigo, tudo isso já aconteceu quando Jesus foi crucificado. E quando ele voltou, nos anos 70 DC, para se cumprir todas as profecias dos profetas. Ele acabou com o pecado, acabou com a lei de Moisés e derramou o seu espírito sobre toda a carne daquele que crê no Senhor e na sua ressurreição. Creio que já mostrei provas suficientes para você entender que o grande dia do Senhor já aconteceu. Mas vamos em frente. Temos mais para mostrar. Em Joel 3, versículo 14, 15 e 16 e Amós 5, 18 fala do grande dia do Senhor. Essa parte eu vou deixar para você mesmo ler na Bíblia. Agora veja o que diz Sanfonias, capítulo 1, versículo 6. Diz o seguinte: E os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor tem preparado um sacrifício e tem santificado os seus convidados. Daí fica uma pergunta: que sacrifício é esse que Deus preparou? Perceba que Deus entregou seu próprio Filho para ser crucificado pelos pecados do mundo. Sendo assim, o sacrifício que Deus preparou foi Jesus. O sacrifício de Jesus foi apenas uma preparação para o acontecimento tão esperado pelos judeus, que era o grande dia do Senhor. Veja o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Versículo 3. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de partos àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Saiba que quando Cristo voltou para cumprir as profecias do grande dia do Senhor, ninguém esperava. Foram todos pegos de surpresa, pois os judeus esperavam Jesus aparecer no céu de outra maneira. Mas Jesus Cristo veio de maneira que eles não entenderam. Cristo veio com poder e glória para vingar a morte dos santos, a morte dos profetas e dos seus apóstolos. E o poder usado por Cristo foi os exércitos romanos, comandado pelo Marechal Tito. Cristo veio trazer espada contra os pecadores de Israel. Veja o que diz em 2 Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas.
Agora confira João 21, 23, que diz: Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Perceba que ele fala de João. Jesus, porém, não disse que não morreria. Mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Veja que Jesus falava de João. Confira por quê. Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vemos então que foi realmente o que aconteceu. Todos os apóstolos morreram antes dos anos 70 DC. E João ficou vivo para escrever o testemunho das coisas que iriam acontecer, como de fato aconteceu nos anos 70 DC. Ele escreveu o Apocalipse. E tudo se cumpriu nos anos 70 DC, que foi o grande dia do Senhor. Creio que você entendeu. O grande dia do Senhor já aconteceu. Ele não vai acontecer mais. O grande dia do Senhor foi a sua segunda volta nos anos 70 DC, quando Jesus voltou para vingar a morte dos profetas e dos apóstolos, e que ele usou o Marechal Tito como instrumento da sua vingança. Vou encerrar por aqui. Creio que você entendeu. Fique com Deus e até o próximo vídeo.